caríssimos! Tudo bem com vocês? Olá, meus carinhos, como estáis? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos por aqui de novo, né, prof? Sim, hello people. Professora Samara, professora Suzana e professora Iris Lene aqui com vocês nesta eletiva fantástica, maravilhosa de quê, profs? Vozes da comunidade, caminhos da memória. Olha, essa eletiva fantástica aí de linguagens, né? Cheia de energia, cheia de vibração, de muita coisa boa. E hoje, gente, vem mais pertinho da gente, que a gente quer conversar com vocês bem pertinho. Chega mais. Isso, puxa aí, prof, puxa. Chega puxa, mais. puxa, puxa. Chega Isso. mais. A música da Rita Lee, só sei isso. Muito bem. Caríssimos, hoje a nossa temática é aquela temática que brilha os olhos da prof. Iris. Eu acho que vocês já devem desconfiar aí que eu dei um spoiler na aula de número 2. Vamos falar sobre o que, meninas? Fotografia. Yes! E aí a gente vai entender um pouco mais sobre a fotografia dentro desse contexto aí das linguagens e das vozes da comunidade como ferramenta para a gente estudar, aprofundar e fazer as nossas produções aí dessa eletiva, tá bom? Perfeito. Então, se você não fez, faça mapas mentais, registre tudo, porque só a nossa memória, às vezes, ela nos engana, tá bom? É verdade. Se tiver oportunidade do registro nesse momento com uma fotografia, faça isso que vai ser muito válido, tá bom? Então, bora lá. Dá uma olhada nesse slide aí, entrou a nossa temática. Fotografia, meninas? Como enxergamos o mundo? A fotografia como linguagem. Exatamente. Fantástico. E aí, a gente já entende, né, a fotografia, já imagina essas lindas profs aí, Olha, maravilhosas, Eu né? retoquei minhas mechas, notaram? E aí, caríssimos, você, caríssimo estudante, já parou para pensar que cada pessoa vê o mundo de um jeito diferente? Exatamente. Vocês já pararam né? para pensar, meninas? Olha aqui pra gente. Vem cá, chega mais pertinho que a gente gosta disso. A gente gosta de contato visual. Vocês já pararam para pensar que cada um enxerga de uma maneira diferente? Se a gente olhasse, por exemplo, para essa fotografia agora, essa montagem que fizemos aqui de nós três, como que cada um interpretaria, né? A emoção que cada uma está transpondo naquela imagem, né? Talvez em alguns pontos fosse igual, em alguns pontos fosse diferente. São momentos diferentes da vida de cada uma, né, Com profs? certeza. Exatamente, porque a fotografia, ela passa pelo olhar de quem está fotografando, né? Ela um conjunto de comunicação usando a ferramenta fotografia, né? O instrumento câmera, por exemplo. Mas dentro dessa comunicação existem os elementos, ou seja, quem está se comunicando através da fotografia, quem vai receber essa mensagem e a forma que essa pessoa vai ler a mensagem, né? É algo subjetivo, individual, da mesma forma que o que uma pessoa se sente atraído no mundo para tirar foto é também subjetivo e individual, né? O que me atrai para fotografar talvez não atraia. Estamos falando também de quem, né, tira foto por prazer, e os fotógrafos também que trabalham com esse meio, né, profissional. Sim. Mas até mesmo aqui a gente tem o nosso diretor maravilhoso, Lobito Lobo. Ele é um fotógrafo, maravilhoso e sempre está compartilhando os conhecimentos. E ele, nesse instante, me disse algo muito interessante. Ele falou assim: quando a gente começa a fotografar, a gente tem que pensar sobre o que eu quero fotografar. Aí eu falei para ele: Lobo, eu quero fotografar mulheres. Aí ele falou assim: você ainda vai descobrir o que realmente você quer. Ou seja, quando você está fotografando, você está trabalhando o seu eu também de desejos e tudo isso é uma comunicação completa. Sim. E aí, pegando esse gancho do Lobo com a Suzana, se ela vai fotografar mulheres, o que ela quer contar para essas mulheres, ou o que ela quer trazer de mensagem subliminar nessa fotografia através da representação feminina. Exatamente. Né? Como é interessante. E aí você vai pensar e vai estudar
Lembra aí que a gente vem falando aí de diversos enredos, de narrativas. Então, nesse contexto, qual é a narrativa que a Prof. Suzana quer contar? Então, digamos que a Prof. Suzana quer tirar fotografia, fazer representações visuais dessas mulheres em práticas esportivas, mostrando como essas mulheres ficam mais lindas, mais cheias de vitalidade, mais bonitas quando elas estão fazendo a prática. Ou então não, ela quer mostrar mulheres que estão ali na sua meia-idade, caminhando para a fase idosa, com 50, mulheres com 60, mais maduras, né? Mais maduras, mais experientes. Então ela quer mostrar a beleza desse perfil de mulher. Ou ainda vamos supor que ela quer contar num perfil mais assim documental, como foi falado na eletiva com a professora Samara, mostrar mulheres fortes em algum momento da vida. Então ela vai procurar esse perfil de mulher para contar nessas fotografias. Então percebe que depende muito do qual é o teu olhar, o que tu quer contar, né? Tem aquele momento que é muito genérico, sim, que é muito aberto, né? Mas tem aquele momento pontual. O que é que eu quero contar de história? O que é que eu quero ressaltar? Que beleza, ou que momento, que história que eu quero contar, tá bom? E qual é a história que eles estão contando aqui pra gente sempre? O que vocês estão sempre investigando aqui? A história de vocês, a história da identidade de vocês. Então, hoje a gente está trabalhando mais uma ferramenta para contar essa sua história, tá? Exatamente, uma ferramenta fundamental e interessantíssima, muito, né, prof? Muito interessante. E aí eu já vou pedir para o nosso diretor abrir o próximo slide, prof. Deixa aí ele aberto. E eu vou mostrar para vocês uma imagem para vocês, tá? E eu vou contar agora uma história sobre essa imagem aqui para vocês. Dá uma olhada aí. Vocês reconhecem essa imagem? Não. Essa imagem é uma fotografia que pode contar aí a história sem precisar de palavras, tá? O que conta aí? O que conta aí? Ah, prof, eu tô vendo aí o galpão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na capital de Porto Velho. Eu estou vendo aí esse ferro que me remete aí à estrutura aí do trilho, né? As madeiras, os dormentes. Vejo lá no fundo a litorina, né? E aí vem aqui comigo, caríssimo estudante, que eu vou entrar nessa imagem. Essa imagem é uma imagem que a professora Iris tirou. Sim, essa fotografia ela é minha, de minha autoria. Tirei ela no final do ano passado. Falei para vocês que eu faço uma outra faculdade, né? E aí teve um concurso de fotografia e eu fui uma das premiadas. Então, para mim foi uma honra muito grande ver a minha fotografia sendo premiada, sendo exposta, né, na exposição daqui do shopping de Porto Velho. E o que contava? Eu queria ressaltar o esforço, a dedicação das pessoas que trabalharam nos trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, perceba que eu tenho uma história para contar, né? Como a fotografia naquele momento era para falar de preservação e patrimônio, tá? Então perceba qual o objetivo, qual o foco que se queria alcançar. Então eu trouxe essa imagem e foi uma das premiadas. Eu apresentei uma fotografia, né? Apresentei duas na realidade e uma delas foi premiada. Meu esposo também teve uma fotografia da Castanheira, que foi também muito valorizada, também foi premiada, e tivemos outros colegas. Então a gente precisa entender qual é o intuito da fotografia que eu quero alcançar, tá bom? Perfeito. Agora deixa essa imagem aberta aí 100%, que eu vou trazer outra imagem para você. Abre aí, nosso diretor, essa imagem, por favor. Isso. Agora entrou aqui uma outra fotografia e essa pessoa vai contar para vocês em que momento ela estava. Vamos lá. Olha aí, gente. Sem mais nem se essa calça me veste. Opa! Não tô com ela. Vamos lá. A gente, quando estava montando, a gente pensou em trazer fotografias que passam uma mensagem. Aí, claramente, sou eu dando aula, não é? O que estava acontecendo, o que eu estava vendo diante de mim? Era um auditório com, em média, 100 estudantes e eu estava preparando esses estudantes para o Enem. Então, aí me representa muito a minha realidade, sou professora, né, há tantos anos. Então, eu acho que esse lado
Quando a gente vai falar de fotografia e vai contar uma história ou narrativa, você tem que escolher o que você quer contar também, não é? Porque nós, mulheres e homens, enfim, são vários aspectos de nossa vida. E eu escolhi o aspecto profissional, mas eu poderia ter colocado, né? Poderia ter colocado o meu pessoal, com os meus filhos, com o meu esposo. Então, a fotografia, ela tem esse poder de registrar momentos, de fazer lembrar tudo isso que já foi dito aqui. E esta sou Joe. Deixa eu vir pra cá. Só um pouco o cabelo mais. E é isso. Então, vamos lá de novo pra tela, pra gente ver o que mais que tem de bom pra vocês agora. Que lindinho, prof. Ai, Tem que foto linda que essa tem até cheiro, né, gente? Sim. Porque quando eu vejo um recém-nascido, eu lembro dos cheiros dos meus nenhens. Ai, essa foto aí é muito significante pra mim. Foi o dia que a minha sobrinha nasceu. Eu ainda tô toda besta, né? Ela tem quantos meses, amiga? Agora ela já tem 3 anos. Então, essa foto aí foi a primeira vez que eu peguei ela no colo. Tão fofa, tão bebê, tão linda. E aí só tenho ela de sobrinha, né? Ela foi a minha primeira sobrinha, né? Da família, assim, somos 3 irmãs. Ela é filha da minha irmã do meio, né? Eu sou a mais velha. Então, assim, eu amo essa foto. É assim, quem manda em todo mundo, então. É quem manda em todo mundo, Manda na avó, nas tias, na mãe, no pai, mais ou menos. Então, assim, ela é muito significativa para mim, porque foi a primeira vez que eu peguei ela no colo, assim, que eu vi essa coisinha linda, assim, tão fofinha, cheirosa. Com cheirinho de recém-nascido. E aí, essa daí é a minha foto, né? E aí, vamos puxar ela pra tela aí, pra ver um pouquinho ela mais grandinha aqui, pra ver como ela é fofinha. Muito bem, caríssimos. E agora, estamos aqui, nós 3, aqui, professoras lindas, maravilhosas. Eu vou pedir a ajuda de vocês 3 para me ajudar a segurar esses equipamentos. Eita, isso aqui deu gatilho da minha adolescência, viu? Segura aqui, por gentileza, prof. Muito bem, chega mais juntinho aqui, aproxima aqui comigo. Olha só, gente. Não, peraí que eu vou... Então, a gente está falando de fotografia, né? Fotografia. E a prof. Iris, ela já tem aí um carinho, né, muito especial por essa representação, por esse momento que fica parado e registrado aí no tempo. Eu ia trazer diversas máquinas, né, mas algumas eu não encontrei, o tempo não foi hábil, né, eu queria trazer a primeira para vocês, mas não foi possível hoje, porém eu trouxe outras. Hoje, quando a gente fala de fotografias, meninas, a gente pode se utilizar, olha aqui, na mão da professora Suzana, essa câmera aqui, ela deve ter no mínimo aí uns seus 10, 15 anos, amiga, né? Porque eu tinha uma dessa quando eu ainda namorava, e assim, né, tirava várias... Os selfies eram desse jeito, tá, pessoal? Sim, olha a parte dela aqui atrás, ó, tem um visorzinho, que você via a foto, e a capacidade era mínima, gente, tá? Tinha que 8 descarregar. megapixels, tinha que descarregar e tal. Tem essa outra que tá na mão da professora Samara, que é nessa pegada de GoPro, que você, quando faz aquelas viagens, quer tirar aquelas fotos dentro do mar, né? Ai, que delícia, né? Então você vai se utilizar desse tipo de câmera. Vou usar ela aqui também. Né? Essa daqui, ela é a minha mais recente entre as últimas, né, que eu comprei. Ela é uma B200 da Nikon. Ela já consigo capturar aí consigo puxar um zoom até 60 vezes, consigo ver a fotografia, vira para a câmera, prof, a frente. Isso, o contrário aqui. Consigo ver aqui a minha fotografia, mas a gente sabe que no avanço da fotografia nem sempre foi assim. Hoje a gente utiliza o celular, né? Tá aqui meu celular que me acompanha aí, meu xodozinho me acompanha todos os dias. Mas a gente tem diversas fotos. Vamos registrar os nossos alunos? Prepara aí, prof. Faz uma pose aí bem bonita, tá? Agora, 1, 2, 3... Check. E você sorri também quando vai tirar foto dos seus amigos? Porque eu tô tirando aqui e tô fazendo a pose. A gente tem o hábito, né, de vai tirar uma foto, faz a pose junto, se você nem vai aparecer na foto. Exatamente. Eu vou ficar com ela, tá? Porque eu gostei, Ela acho que combinou. Eu acho que ela combinou. Linda, né? Linda, meio linda, look linda. assim, de viagem turística. Né? A fotografia, gente, nos prende aí a atenção. Eu trouxe aqui só para representar, né, um ilustrativo, né, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Dá uma olhada aí nesse slide aí para a gente entender um pouco mais do que é a fotografia.
Então abre aí, diretor. Muito bem. A fotografia, então, a prof vai explicar pra gente um pouco mais. A fotografia, gente, ela vem do grego, sabia, profs? Ela vem do grego, tá? E ela significa aí desenhar com a luz. Então, quando eu desenho com a luz, a fotografia, eu tenho aí essa perspectiva, essa representação visual aí registrada, parada no tempo, tá? Então, eu vou capturar essa imagem, capturar aí por meio dessa luz, essa fotografia, ok? Muito bem. Aí, o que eu observo aí, prof. Samara? Vem aqui comigo, prof. Um breve histórico aí sobre a fotografia. Primeiro registro fotográfico, tá? Ele foi feito pelo Joseph Nicephore. Niepce. É um nome bem chatinho de falar, tá? Em 9 de maio de 1826, tá? Utilizando um processo chamado heliografia, tá, pessoal? Tá? Ele conseguiu gravar a imagem numa folha de papel sensibilizada quimicamente. Esse processo levou cerca de 8 horas para ser finalizado. Imagina, 8 horas para uma foto. Para você ver uma foto e nem sabe se a foto prestou. Exatamente. Aí capturou essa imagem aí, tá? Que é uma famosa imagem conhecida como View from the Window at Legras, que é lá na França, tá? É um quarto, é a visão da janela do quarto de um lugar chamado Legras, que eu acho que era um hotel, né? Um quarto que ele estava. E aí ele fez capturou essa imagem, a primeira imagem capturada. Bem interessante. Maravilha, hein, prof? Interessantíssimo. E o que mais que tem a respeito aí desse contexto histórico da fotografia, prof? Esse daí, ó, é o daguerreótipo, tá? Em 1839 ele foi inventado por Louis Daguerre, tá? E tornou-se o primeiro processo fotográfico amplamente aceito, permitindo retratos mais detalhados e populares, tá? E é ele inventou um jeito de conseguir tirar uma foto melhor, fazer uma imagem melhor, né, do que aquela que levava 8 horas para ficar pronta, né? E aí ele ganha popularidade, né? Esse objeto, essa caixa, essa estrutura, ganha aí essa popularidade rapidamente na Europa, gente, tá? E nos Estados Unidos, em 1850, e havia mais de 70 estúdios, tá? De daguerreótipo apenas na cidade de Nova York. Que nome complicado, Ele tem hein? esse nome justamente por causa do sobrenome de Louis Daguerre, né? Isso, muito levou esse nome na câmera. E aí eu já apontei para vocês aí que as câmeras elas foram evoluindo, né? Foram ampliando. Antigamente, se você for olhar naqueles filmes bem antigos mesmo, você vê aquela caixa em que era disparado aí um fogo. Era um flash. Era um flash da época para poder pegar justamente a imagem. O lobo tá dando ali a palavra certa. Ó. Qual é, lobo? A pólvora era estourada e aí você tinha aí a representação, né, daquele momento, daquelas famílias reunidas, né, todas alinhadas ali. Então se utilizava aí todas sérias, né, porque na época eles tiravam foto. Né? Hoje a gente sorri, mas antigamente não podia sorrir, era assim. É uma coisa muito formal, né? Eu, por exemplo, ainda peguei o tempo que você tinha, por exemplo, tinha tantas poses na câmera, então você tinha que aproveitar, não é como agora que a gente tem todas as possibilidades de estar registrando direto. Então, era na pose, era no carão, porque era quase... É verdade. Isso. Abre esse slide pra gente ver de pertinho essas câmeras, por favor. Isso. E aí a gente tem uma evolução aí de diversas máquinas. Eu trouxe alguns exemplos, vocês viram aqui conosco, mas a gente já teve ali a primeira ali, prof. Qual era? Kodak, de 1888. Aí tem a do lado, prof. Suzana. Super 6. 20. De 1938. Exatamente. Eu nem tinha projeto de nascer, prof. Depois veio a Polaroid, de 1948. Olha, eu mostrei uma Polaroid para vocês, ainda não era nesse modelo, era mais atual. Era mais parecida com essa de baixo da Kodak, né? A minha ali, que já é de 2001, que é uma Kodak, como pronuncia? Kodak EasyShare. EasyShare. Gente, a professora... É o compartilhamento fácil ali, né? EasyShare. Isso. EasyShare.
Aí depois vem o quê, prof. Suzana? Nikon D90. De 2008. Eu trouxe para vocês aqui uma Nikon B200, B500 eu acho. Já tá nessa época aí, tá? Bem chique. E hoje em dia a gente tá usando aí os smartphones, os tablets, né? Enfim, tem muita coisa sendo produzida. Tanto que já evoluiu, hein? E agora tem aquelas outras câmeras em que já teve, né, e vem se renovando, em que você tira a fotografia e ela já sai ali imediatamente, e já tem a nova roupagem dela. Eu tenho essa também. É a mais antiga. Era a Polaroid também. Eu tenho essa, e tem agora uma outra que ela, além de imprimir, você consegue, tem um visor, e aí você decide se você imprime ou não, porque nem sempre quando você tira essa foto na hora, a fotografia sai com tanta qualidade. Então você tem a opção de olhar, verificar se vou imprimir ou não. E qual é o nome dessa câmera? Ela também faz parte dessa mesmo, do estilo da pegada da Polaroid. Porém, ela tem... esqueci agora o nome, gente. Mas ela mesma pegada, só que ela é um pouco mais cara, né? Então você tem que investir um pouco mais, né? E aí você já pode acoplar ela ao celular e imprimir a foto do teu celular nela. Legal. Olha que bacana, legal. Né? Então tá sempre remodelando essas construções. Apesar de aí hoje em dia as pessoas não terem mais costume de revelar as fotografias. Fica tudo na memória do celular, meu cunhado né? comprou uma Polaroid na festa de formatura dele, ele entregando as fotos. É tão bom, gente. Eu acho muito legal revelar foto, gente. Essa evolução das câmeras, tudo, também tem muito a ver com, quando a gente estuda fotografia, tem muito a ver com física também, né? Existe a luz, existe como se amplia, os ISOs, né? O ISO. Então, um professor de física poderia trabalhar muito bem também. Afinal, a gente está falando de máquinas, né? E de captação de imagem. Imagina a geringonça. Eu conheço um professor de física que já trabalhou com fotografia com os alunos dele, de física. Sim, envolvendo física. conteúdo física. Todas as Bem nossas bacana. áreas, se vocês bem pensarem, caríssimos professores e estudantes, a gente consegue aproveitar dessa funcionalidade, dessa construção, de todo esse processo fotográfico para uma aprendizagem. A gente consegue muito utilizar isso, né? Então a gente consegue ver toda essa evolução da fotografia. Olha quantas máquinas legais aí, né? Representando as diversas cores, as diversas particularidades que nós queremos, certo? E aí, a gente tem alguns elementos de linguagem aí na fotografia também. Então, a gente tem uma gramática visual, gente. Tem gramática também, prof? Tem gramática, tá? E aí, o que a gente observa? Já foi mencionado aqui de leve, né? A gente tem aí composição, tem a regra dos terços, tem as linhas guias, tá? Tem também a questão da simetria, do espaço negativo. Então, se você olhar no seu celular ou na câmera fotográfica, se você estiver em casa, você vai ver muito essa representação aqui, que parece o hashtag, sabe? Cruzadinho aí, que tem esses pontos. Esses pontos aí são tá relacionado ali à regra dos terços, em que você vai posicionar o indivíduo nesses pontos de encontro para que a sua fotografia ela fique aí mais harmônica, que você leve a direção do espectador para aquele ponto, né? Então você não vai colocar o fulano, vou tirar a sua foto aqui agora, vai colocar exatamente centralizado, depende muito também do objetivo, mas normalmente você vai colocar ele aí nesses pontinhos aqui, ó, deixa eu apontar aqui, nesses pontinhos, para você ressaltar aí essa fotografia. Apontar o teu sujeito, o teu objeto. Se eu estou olhando, por exemplo, uma fotografia de perspectiva, eu quero levar algum ponto do olhar nessa fotografia, por exemplo, aqui como o sol, então eu vou observar também esses pontos. Vou olhar qual é a composição de luz, se está mais quente, se está mais fria, né? Vou olhar se eu quero trabalhar ela mais negativa, se eu quero trazer mais cor. Qual o horário do dia que eu vou tirar essa fotografia? Então, perceba que a gente tem aí toda uma gramática para observar. Eu vou observar também a luz natural, tá? Uma fotografia de pôr do sol, gente, é fantástico. Exatamente. Olhar a luz, você vai precisar da luz artificial, direção, é tudo que a professora falou, direção, intensidade, é um cálculo também a ser feito, né? Afinal, você está ali usando o instrumento para contar
algo, então você tem que direcionar E sabe essa como narrativa. você melhora essa narrativa? Tirando foto. Não tem como, não tem treinando. outra forma. Então treinem aí. Eu posso te ensinar 1000 dicas aqui, apontar 1000 coisas, mas se você não pegar seu celular, não pegar a sua câmera e arriscar, né, mudar, mas por que ficou escuro? Mas por que fulano ficou embaçado? Por que não pegou o sol do jeito que eu tô vendo? Então você vai precisar trabalhar a habilidade. Então você precisa treinar, né? Nada para como... trabalhar esses pontos. Nada como colocar a mão na massa, né, gente? Exatamente. E aí vem mais pra cá, prof. Suzana, pro meu lado. Suzana pro meu lado. Isso. Muito bem. Vai entrar agora a cor e a harmonia, né? O contraste, a psicologia das cores. Então, depende muito aí do que se deseja contar. Tá bom, caríssimos? Isso. Vamos abrir aqui, então, esse slide pra gente olhar mais de pertinho. Foi mencionado aí sobre técnicas fotográficas, as ferramentas de expressão. Então, eu vou trabalhar, se eu quero trabalhar mais luz, eu vou deixar aqui o meu obturador um pouco mais aberto. Se eu quero trabalhar menos luz, eu vou deixar ele um pouco mais fechado, né? Então, você vai observar aí a velocidade desse obturador para congelar um movimento, para criar um rastro, tá? Então, você vai observar para qual lado que você quer caminhar na sua fotografia. Então, você vai controlar esse foco e vai direcionar esse olhar. Você vai observar, além da velocidade desse obturador, você vai olhar também a abertura desse diafragma, né? O diafragma aí, ele vai fazer a função do nosso olho. Então, a íris dos nossos olhos, quando a gente está... A íris que não é a professora íris, né? Essa íris dos nossos olhos, quando a gente capta muita luz, a gente está no escuro, abre aquele olho, então abriu muito ali, dá aquele, sabe, grita ali a questão da luz, ele faz esse mesmo efeito. Então, eu tenho que controlar, dosar e a abertura desse diafragma, a abertura desse meu olhar para entrar mais luz ou menos luz e dar mais campo, profundidade aí nessa fotografia. E o ISO? Esse ISO vai trabalhar a sensibilidade, o sensor de luz e o impacto no ruído. Então, essa imagem eu quero que ela tenha um rastro, não quero esse rastro, então eu vou observar e vou regular conforme aí o ISO, tá bom? Muito bem. E aí eu tenho diversos tipos de fotografias, profs. Vocês costumam tirar muitas fotos? Eu não sou muito de tirar foto minha. Eu gosto de fotografar outras coisas, né? Minha mesmo. Você gosta de paisagens? Eu sou fã. Gosto de paisagem, tá? Fotografia documental acho muito legal também. Fotografia de ação é bem bacana. Eu gosto de retrato. Muito bom. E os retratos que a professora Suzana está mencionando, eles vão destacar aí as expressões e as emoções. As paisagens que a professora Samara está falando, vai captar os cenários mais naturais, mais urbanos, uma borboletinha ali naquela paisagem, uma planta. O Lobo, por exemplo, faz ótimas fotografias macro de insetos. Eu vi ele tem umas dele. Tem uma fotografia que ele fez de uma formiga, não foi, Lobo? Uma formiga, caramba. Gente, ficou muito boa. Aqui a aula parecem 3, mas são 4, tá, gente? Que o nosso diretor é expert na fotografia aqui. Então, o negócio dele é o macro, ali os bichinhos, os detalhes, sabe? Então, é muito bacana. Eu também gosto desse tipo de fotografia. É muito bom, assim, você vê nuances, detalhes que você não veria a olho nu. Você então, conhecer outros mundos, né? Exatamente, exatamente. Tem a fotografia documental que a prof. Samara trouxe aqui pra gente, muito bacana. Traz o que, prof, na documental? Ela ia registrar a cultura, né? A rotina, a história de um povo ou um lugar, que eu acho bem bacana isso aí. Muito legal. Isso. E a de ação, prof. Suzana? Capturas de esportes, animais em movimento e danças. Ela não é muito fácil de fazer, não, essa de ação. Você tem que regular muito bem aí. E tem que ter um equipamento o seu equipamento, né? Aqui, ainda continuando no slide, a gente tem aí a fotografia documental, novamente aí com essa imagem, só que de um outro ângulo, né, prof. Sim. Samara? E é a mesma mulher, tá? A mesma mulher, você pode ver que ela tá com outros filhos já nessa foto, né? Porque ela tinha 7 filhos, né? E aí a gente vê de outra perspectiva, já de outro ângulo, né? Mas contando a mesma história, né? É uma coisa bem... Tem um drama a ser contado, com né? Com certeza. A gente vê ali uma preocupação no rosto dela, né?
uma tristeza também. É verdade, mesmo sem essas informações que a prof está trazendo, você, seguramente olhando essa fotografia, você ia compreender que ali é um retrato de uma dor, de uma realidade difícil, de uma mãe, né, com medo, sobrecarregada. Com certeza. Mas cuidando Impactante ali dos mesmo seus essa filhos. imagem. O que será dos meus filhos se eu não estiver aqui, se eu não me esforçar, né? É uma imagem que leva a gente a pensar bastante. A gente imagina e pensa nas nossas mães, né? Exatamente. É, E mesmo assim, remete a isso. E mesmo assim, essa mãe sendo colo e ombro. Beleza. Então pode registrar eventos históricos, questões sociais e culturais. O papel do fotógrafo como observador e também narrador, que é basicamente isso que se trabalha no documental. A ética, a responsabilidade dessa fotografia, tá? Também uma foto de um conflito social poderia ser contado, um impacto forte. É o que traz essa foto, né? É um conflito social com um forte impacto visual. Com certeza aquele elemento ali não foi colocado, mas está ali e é muito representativo, que é um prato vazio, né? Sim. A fotografia também, ela pode ser artística, meninas, né? E elas podem expressar o quê? Pessoal e a expressão pessoal e criatividade também, né? Então a gente vai observar a estética, a emoção, a subjetividade, né? A gente pode quebrar algumas regras que a gente aprendeu, né? Para trazer outras para inovar, né? E até mesmo trabalhar a edição dessa foto, com mudança de cores, tudo isso trabalha muito a criatividade. Até quando eu pego uma foto colorida e transformo ela num preto e branco. Exato. Né? A perspectiva diferenciada. Parece que muda o tom da história. Isso, então eu posso trabalhar um conceito diferente. O branco ele é mais dramático, né? É um apelo estético diferente, né? A boa fotografia em preto e branco, você enxerga as cores, mesmo ela sendo apenas preto e branco, disse o nosso diretor Lobo. Tá? Só para ressaltar este momento, meninos. E aí, pra gente já tá caminhando próximo aqui, né? Tem a fotografia na construção de uma memória. Essa minha memória, eu trouxe essa foto aqui porque eu estou registrando momentos históricos. Eu tive a oportunidade de viajar o ano passado à Itália. E aí eu tive a oportunidade de pegar aquela câmera que estava com a professora Suzana, aquela B lá. Ah, você levou aquela? Levei aquela câmera. E aí eu fui registrar a preservação de momentos históricos, né? Dentro daquele contexto da Europa e tal. Foi muito bacana, gente. Fantástico. Muito chique ela. Nessa Europa. Então a gente pode comparar aí fotos antigas, fotos modernas e trazer, né, apontar aí para contar novos contextos. A fotografia, gente, ela pode causar um impacto muito grande na sociedade. Ah, com certeza. Tá? O que ela pode causar, prof. Samara? Ela pode influenciar a cultura popular, construir identidades, promover ativismo social, conscientização, levantar preocupação sobre desinformação, né? Ao documentar eventos, facilitar a comunicação visual, democrativa o acesso à informação visual e molda percepções estéticas, refletindo mudanças culturais e tecnológicas. Tá? Sim, eu trago uma outra fotografia também que eu pude registrar, tá? Para trazer para vocês o belo. Nesse dia eu estava... Isso daí, essa passarela, gente, é um castelo, chamado Castelo Sant'Angelo, tá? Tá recebendo palmas ali do fotógrafo Lobo. E lá estava acontecendo, neste momento de visitação, tinha outros fotógrafos e estavam registrando um casamento. Aí lá no fundo, se vocês olharem, naquele pôr do sol, tem um casal lindo, maravilhoso, registrando aquele momento. Lindo. Então percebam, gente, que a fotografia, ela transcende tudo, tá? Então a gente percebe o poder dessa imagem, tá? Obriga a gente a explorar o espaço. Sim. Posicionar a câmera em pontos diferentes. E aí chegou o nosso momento de mão na massa, gente. É o mais legal. O que a gente vai fazer nesse mão na massa hoje, gente? Vamos lá. O primeiro momento, se você tiver que mostrar a história... Aí você vai pensar, que são questões que você vai pensar um pouco e começamos com esse questionamento. Se você tiver que montar a história de sua comunidade em uma foto, o que registraria? Fala aí pra nós. Aí você vai dizer, seria uma exposição de fotografias que retratam culturas tradicionais e modos de vida, ou seria discussão sobre a fotografia, o que a fotografia pode
Calma, vamos lá. Discussão sobre como a fotografia pode preservar memórias e valorizar as identidades. Ou seja, você vai fazer esse questionamento, o que você registraria, e a partir desse questionamento tem essa discussão, né? Como pode preservar, através das fotografias que vocês vão tirar, a identidade e a memória da sua comunidade. Sim. Prof. Aí Samara. tem atividade prática, tá? O retrato cultural. Aí vocês vão pegar, fotografar ou desenhar algo que represente a cultura local, tá, pessoal? Trabalho, vestimenta, culinária, brincadeiras, festas, rituais, tá? Caso não tenham câmeras ou celular, vocês podem fazer um retrato ilustrado ou narrado, tá? Sim, então não tem desculpa. Ou descrever sobre um momento especial. Então não tem desculpa de, eu não vou fazer porque eu não tenho celular. E aí, no final, a gente vai causar aí uma reflexão em todos vocês. Gostaríamos que vocês compartilhassem aí essas representações que vocês trouxeram, através da imagem, desenho, ilustração, uma descrição, explicando aí o significado, como nós fizemos nessa aula inteira, tá? E vão discutir a importância e a valorização aí dessa identidade. E para fechar, que eu falei para vocês que eu amo fotografia, tá? A fotografia, gente, ela é mágica, tá? Captura essa magia, cada clique revela a história, eterniza a beleza do cotidiano, então deixa a sua criatividade brilhar e transforma esses momentos simples em momentos, meninas, extraordinários, tá bom? E agora é com vocês, e eu vou dizer uma coisa, vai lá no álbum da sua mãe, se você tiver acesso. Eu, por exemplo, não tenho muito registro da minha infância, mas sou muito apegada às poucas fotografias que eu tenho. Vai lá revisitar esse seu momento, fortalecendo a sua identidade, isso, né? E também a da comunidade. E é isso. E a gente tá aguardando. Agora, junta aqui, meninas, aproxima aqui, que agora o pessoal vai tirar uma foto nossa. Tchau, gente!